bem? Aqui é Flávio Grzybowski. Marcela Brunhara. A gente vai falar sobre um assunto muito bacana hoje, que talvez você vivencie na sua vida, você reclame disso, e a gente vai te ajudar a entender um pouquinho mais o porquê isso acontece. E a gente vai falar sobre cansaço. Por que que a gente tá sempre cansado? Esse que é o assunto de hoje. A gente não, né? A gente não. Porque as pessoas sentem cansaço, porque a gente já sabe como resolver essa questão. Não é que a gente nunca sente cansaço, mas a gente sabe como driblar, né? E a gente vai te ensinar também. É isso que a gente vai ensinar pra vocês. Então, se liga nesse vídeo que vai ser muito bacana. Bem, por que que a gente está cansado a todo momento? Eu acho que uma das queixas, uma das coisas que eu mais escuto no dia a dia é as pessoas falando que estão cansadas. Para qualquer coisa, isso principalmente no ambiente de trabalho. Você conversa com a pessoa fala: ah, puxa vida, eu tô tão cansado, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, e tudo mais. E quando você começa a questionar um pouquinho do porquê essa pessoa tá cansada, você começa a perguntar, pelo menos eu aprendi a perguntar algumas coisas pontuais, a gente vê que a pessoa ela acaba tendo rotinas, hábitos, ações que infelizmente acabam levando ela a se sentir cansada. Isso é uma coisa muito comum. O que você acha? Assim? Você acha que as pessoas sempre estão reclamando de cansaço ou não? Eu acho que sim. E não só na questão do ambiente de trabalho, e também eu vejo um cansaço um pouco diferente da questão só associada ao sono. Mas o cansaço de esgotamento também em relação às vezes, ao ambiente que você tá, as pessoas que você convive, que você acaba se sentindo drenado, você acaba se sentindo sugado. Então aí junto o cansaço físico com o cansaço mental, que às vezes é por causa de um trabalho excessivo, por causa da rotina mesmo, né? Mas às vezes você tá super descansado, tá super bem, e aí você encontra com uma pessoa, você vai pra um lugar e você fala assim: meu Deus do céu, parece que tô me sentindo esgotado. E, por exemplo, sei lá, vai num... fica uma sugestão pra você. Vai num bar, num happy hour, e puxa papo com qualquer pessoa e pergunta: e aí, como que você tá? Como que tá a questão do teu cansaço? Tá se sentindo bem? Ou então só joga assim, fala assim: nossa, eu tô sentindo um cansaço. E só fica quietinho e ouve a pessoa falando. A pessoa vai falar: nossa, como eu tô cansada, tô esgotada, tô isso, tô aquilo. Ou então, convida alguém para sair. Sabe, eu acho muito maluco essa questão de cansaço, porque às vezes a gente está muito cansado e a gente quer descansar. A gente quer simplesmente deitar a cabeça no travesseiro, deitar, dormir, sem limite, né? Porque a gente acredita que vai descansar, né? E por várias vezes, isso é uma coisa que já aconteceu comigo, acredito que já tenha acontecido com você, que quando você acorda, depois de dormir, sei lá, 12 horas, você acorda mais cansado ainda. Uma vez aconteceu comigo de eu pegar, simplesmente deitar na cama, dormir umas 12 horas, depois de, 2 dias super cansativos. Eu peguei, deitei, dormi 12 horas, a hora que eu acordei meio zonzo, meio desligadão ainda e tal. E daí eu lembro que eu comi e fui tirar uma soneca ainda, porque não estava ainda tão descansado. Caramba, eu dormi 12 horas e ainda eu fui dar uma descansada depois porque eu estava cansado. Então, a primeira sacada que a gente deixa para você com relação a cansaço, do porquê a gente sente cansaço, né, relacionando a isso, é que, independente se você dorme muito, isso não quer dizer que você vai estar descansado. Quantidade não é qualidade. Quantidade não é qualidade. Isso é uma coisa que a gente vê muito na prática, né? Porque, por exemplo, no ambiente de terapia, e até mesmo no ambiente médico, se você não me conhece, eu trabalho em um hospital, eu sou médico, e eu acabo escutando muitas pessoas falando sobre o cansaço, só que falando num contexto de: eu preciso dar uma relaxada, eu preciso desligar um pouco, eu preciso de tempo para dormir. Só que, sendo bem sincero, não é a questão do tempo para você dormir que vai ser o grande diferencial, e sim a qualidade do sono que você tem no momento que você tem para descansar. Isso é muito importante salientar, isso é muito importante deixar claro. E, assim, tem muita gente que fala sobre o fato de a gente dormir muito ou dormir pouco. Você acha que dormir pouco também é sinônimo de... Tem como você dormir pouco e descansar? Você acha que é possível?
Eu acho que eu não sou a pessoa mais indicada para responder isso, porque eu acredito assim que cada pessoa, você como médico, você é muito mais capacitado para falar sobre essa questão fisiológica do que eu, né? Pra quem não me conhece, eu sou advogada. Mas cada organismo ele necessita de um número X de horas para estar descansado, né? Eu, com 5 horas de sono, eu me sinto extremamente renovada. Só que eu utilizo técnicas de auto-hipnose, sugestões para eu acordar energizada, sugestões, eu tenho toda uma rotina antes de dormir, pensamentos que eu ou bloqueio da minha mente, ou então eu puxo pensamentos bons, pensamentos positivos, pensamentos de que eu vou ter uma noite tranquila, que eu vou acordar a tal horário muito bem, me sentindo muito energizada. Eu tenho todo um ritual, toda uma rotina antes de dormir, que eu acho que... Acho não, né? Eu acredito mesmo que isso influencia demais no fator das 5 horas serem o suficiente para mim, para eu acordar me sentindo extremamente renovada, me sentindo extremamente bem, física e mentalmente, para aguentar o dia todo extremamente bem. Mas, então, eu acredito sim que a pessoa ela pode dormir menos horas e com mais qualidade, mas ela precisa adequar a rotina dela a isso, porque não adianta nada ela continuar com a mesma rotina que ela tem, com um turbilhão de pensamentos negativos, destrutivos, ansiedade a mil, deitar na cama, ficar rolando, pensando no ontem, pensando no amanhã, pensando em coisas que ela não vai resolver naquele momento, e aí ela pensa, não, mas 5 horas é o suficiente. 5 horas ela vai acordar, vai estar um caco, assim como ela vai estar um caco com 10, com 12, com o que for. Então ela precisa ela precisa mudar a rotina dela, é aquela questão. Se você continua tendo as mesmas atitudes, você vai ter os mesmos resultados. Se você quer resultados diferentes, tem atitudes diferentes. O legal disso que você falou, que para mim me chama mais atenção, é o contexto da rotina. Porque tem muita gente que quer uma mágica para simplesmente descansar dormindo menos tempo, tá? Não existe uma mágica. O que existe é você realmente colocar uma rotina, como a Marcela falou, né? Você ter hábitos corretos, você ter uma rotina legal ali que te leve a realmente ter horários para você simplesmente deitar na cama, desligar, horários para você acordar. Por exemplo, a gente consegue acordar sem despertador. Por quê? Porque a gente adequou a nossa rotina a esse tipo de função. E o rotina não necessariamente é aquela coisa de toda noite eu vou dormir 10 horas e eu acordo às 5. Não, eu posso dormir às 3 horas da manhã e acordar independente. Rotina não é sempre acordar no mesmo horário, dormir no mesmo horário. É o ritual, a rotina que você tem antes, a rotina que você tem depois, o que você faz ao longo do teu dia. Sim. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou muito maleável em relação ao horário. Se eu preciso dormir um pouco mais tarde, dormir mais cedo, acordar mais tarde, acordar mais cedo... Para mim é algo que não influencia na minha questão de ai meu Deus, eu vou ter que acordar 1 hora mais cedo, nossa, isso vai estragar o meu dia. Não. Para mim existe um conceito que eu acho que é de extrema importância em cima de tudo isso, que é o respeite a fisiologia, tá? Tem gente que sempre pergunta pra gente assim, Flávio, Marcela, a hipnose ela pode fazer com que eu durma 5 horas por noite e consiga estudar o dia todo? Tem muito concurseiro que pergunta isso pra gente, né? Pessoa que faz concurso, estuda pra caramba. Então ela pergunta, eu consigo dormir 5 horas e manter a mesma rotina, tudo mais? Olha, é até possível, tá? Só que tem um detalhe que tem que ser valorizado. Às vezes o nosso corpo, ele ativa algumas questões, ele aciona algumas questões dentro da nossa mente que fala o seguinte, olha, talvez nessa noite ou nesse momento você precise descansar um pouco mais. Então chega um determinado momento em que por mais que você durma menos, mesmo que seja com qualidade, que o nosso corpo ele acaba exigindo às vezes um descanso um pouco maior. Às vezes ampliar um pouquinho o tempo de horas que você vai dormir, tá? E a gente não pode ficar lutando contra. Então, quando a gente está muito cansado e a gente quer realmente descansar, não é um erro, não é uma falha você dormir sem o despertador, sem colocar o despertador para tocar. Não tem problema isso, sabe? Tem gente que, por exemplo, trabalha de segunda a sábado,
e no domingo quer dormir até mais tarde. Não tem problema, sabe? Tem gente que se culpa, tudo mais. Só que aí entra o inverso da coisa, né? Ah, não, mas daí eu quero dormir até mais tarde no domingo. Domingo eu acredito que seja o dia de folga, certo? Tá. Se é o teu dia de folga, você não quer aproveitar o teu dia de folga? E se você quer aproveitar o teu dia de folga, será que não é interessante você acordar um pouquinho mais cedo para você aproveitar o teu dia de folga? Então esse questionamento eu acho de extrema importância a gente pautar aqui. Porque as pessoas, na minha visão, elas querem dormir menos, mas elas acham que elas são um robô. E não, nós somos seres humanos, a gente é um ser que precisa respeitar a fisiologia. E a gente precisa respeitar quando às vezes o nosso corpo e a nossa mente, ela quer descansar um pouco mais. Só que, atrás disso, existe toda uma rotina. E é essa rotina, esse hábito de dormir e descansar, que a gente vai estar sempre falando. Porque o nosso objetivo, com os vídeos que a gente vai produzir e tudo mais, é te ensinar a combater o cansaço. Como que você não fica cansado ao longo do dia. Esse é o nosso objetivo. Ou né? não só como que você não fica cansado, mas como que você combate o cansaço nesse momento que ele vem. Aquele momento que vem aquela estafa mental, aquele esgotamento, aquela questão de você tá lendo e você fala, meu Deus do céu, eu li um parágrafo, li uma página e eu não lembro da primeira frase. O que até pegando o gancho que você falou da questão do concurso, que foi uma coisa que eu fiz muito na época da OAB, eu fazia o seguinte, por exemplo, eu dormia, aí eu utilizei muito a auto-hipnose na época da OAB, né? Na época dos meus estudos também. Bom, eu utilizo a auto-hipnose diariamente há 300 anos, há um tempinho, né? já. Aí, o que eu fazia? Porque por mais que você descanse, por mais que digamos, eu durmo 5 horas, acordo super bem, acordo super descansada, só que, digamos, aí, assim, a minha rotina nesse momento da OAB era estudar para passar na OAB. Então chega uma hora que você fica meio zonzo, você fica ali na frente do computador, assistindo aula, lendo livro, lendo material, escrevendo peça, o que for. Você fica meio tipo, meu Deus, buguei, não entra mais informação nenhuma. Então eu entrava em auto-hipnose, ficava ali uns 5 minutinhos, claro, me dando sugestões de descanso mental, de clareza mental, de simplesmente relaxar a minha mente, e ficava ali uns 5 minutinhos. E aí, quando eu abri os olhos, é como se, assim, alguém tirasse com a mão aquela estafa mental, aquele esgotamento, e isso não se aplica só à questão de estudo, mas, por exemplo, você tá no meio do teu trabalho, você dá 3 horas da tarde, te dá aquele bug, você fala, meu Deus do céu, eu ainda tenho algumas horas de expediente, ou então, independente da tua profissão, você precisa cumprir aquelas horas, você precisa cumprir com as atividades, mas você não pode ir dormir, você não pode tirar aquela soneca. Se eu tiro uma soneca depois do almoço, me estraga o resto do dia, porque eu simplesmente não consigo deitar na cama e dormir um pouquinho. Eu prefiro sentada, entrar em auto-hipnose, fico ótima, do que se dormir e tirar aquela sonequinha depois do almoço, né? Então aí, eu, fazendo isso, pronto, abri os olhos e rendia mais várias horas. Mas aí, é claro, respeitando meu corpo no momento que eu percebia, porque não vá sobreviver de auto-hipnose. Não, então me deu cansaço, entrei em auto-hipnose, pronto, voltei, continuei com meus afazeres. Cansaço, auto-hipnose, afazeres. Cansaço, auto-hipnose, afazeres. Se você fizer isso, o teu corpo vai desligar. Uma hora a tua fisiologia vai pedir, o teu corpo vai desligar. E aí pode acontecer uma tragédia, principalmente se você, por exemplo, que nem Flávio médico. Imagina, se faz isso, tipo, o tempo inteiro, aí de repente pega o carro pra sair do plantão, pra ir pra um outro plantão, pra ir pra casa. Pô, olha o risco, né? O risco de vida. Então não faça isso, respeita o teu corpo. Se você tá sentindo que o teu corpo tá dizendo, ei, pausa, vai descansar, respeita o teu corpo, vai descansar. E como o Flávio falou, não se sinta culpado. Eu lembro que na época da OAB, e não só na OAB, né, porque eu tinha contato com muita gente da questão de concurso, questão da OAB, na nossa cabeça passa muita questão assim de, eu não posso dormir, porque enquanto eu durmo, o meu concorrente está estudando, e aí eu vou ficar atrás. Não, pelo contrário, porque da mesma questão que horas de sono é diferente de qualidade de sono, horas de estudo também é diferente de qualidade de estudo. Se você está descansado, se você está com a tua mente tranquila, com uma clareza mental, você, às vezes, o que você estuda em 2 horas,
quando você está extremamente cansado, bugado, tua cabeça está um turbilhão, às vezes você precisa de 6 horas. Então, você estuda em 6 horas cansado, em 3 horas descansado, você rende muito mais. Fora que o sono é o momento onde consolida, né, toda a questão do teu aprendizado, da tua memória. Então, é necessário. Então, não se sinta culpado. Pelo contrário, se sinta, ao invés de meu concorrente vai passar na minha frente. Não, eu tô passando na frente do meu concorrente. E também, sim, tô perdendo a palavra, foda-se o concorrente. Você tem que se preocupar com você. Com você. Você é o teu maior inimigo e o teu maior concorrente. Nossa, que sacada, hein? Assim, pra gente entender esse contexto mesmo de por que a gente fica cansado, pra mim tem dois entendimentos que eu acho importantes nesse aspecto, tá? Primeiro, por que a gente fica cansado? Primeiro, porque a gente cansa. Meio óbvio, né? A gente fica cansado porque a gente cansa. E por que a gente cansa? Não, calma. A gente cansa, esse é o primeiro ponto. E qual é o segundo ponto? A gente fica cansado porque a gente não descansa. Então são 2 pontos. Então a gente vai falar sobre o porquê que a gente cansa e por que a gente não descansa, tá? Bem, por que a gente cansa? Vamos lá. Pessoas normais. Vamos colocar a rotina numa pessoa normal. Uma pessoa normal, vamos imaginar uma pessoa que tem um hábito de rotina de trabalho normal. Uma pessoa que trabalha todos os dias, 8 horas por dia, demora 1 hora para chegar ao trabalho, 1 hora para voltar do trabalho. Então ela fica ausente de casa durante 10 horas. Ela tem talvez o intervalo da hora do almoço e ela tem um intervalo talvez no meio da tarde, alguma coisa do tipo assim. Vamos colocar aí que ela tem um intervalo de 1h30, mais ou menos, assim, para ela relaxar de alguma maneira. E ela vai para casa e na casa dela ela tem em torno de 7, vamos colocar de 6 a 8 horas para dormir. E o restante do tempo ela tem um tempo, entre aspas, livre, tá? Eu acho que essa rotina é uma pessoa normal. Concorda? Pessoas normais. Sim. Eu não vou entrar nesse mérito de normal. Tá, mas assim, eu acredito que você tenha se identificado com isso ou até mesmo conhece alguém que tem essa rotina. O que eu quero dizer Não, com a isso? gente não tá chamando de anormal quem não tem essa rotina. E se for assim, eu sou uma completa normal, porque eu não tenho nem um pouco dessa rotina. Mas assim, esse padrão de vida que a gente tem, que é uma coisa completamente normal e natural, ela vai cansar por N situações. Às vezes o teu trabalho está relacionado a um tipo de esforço físico. Às vezes, por exemplo, é um professor de educação física. A pessoa ela está em atividade. Ou às vezes é um trabalhador que trabalha numa linha de produção ou algum determinado tipo de ação que ele acaba fazendo esforço, carregando peso, carregando caixa. A pessoa, por exemplo, trabalha nos Correios, vamos dar um exemplo assim, que ela está carregando malote, está carregando um monte de coisa. Então, as pessoas elas podem cansar de maneiras diferentes. Sim. E, atualmente, era mais relacionado ao esforço físico. Hoje, a gente tem uma estafa mental muito grande. Pessoas que ficam 8 horas na frente do computador, escrevendo, digitando, criando, às vezes um web designer, alguém do marketing, alguma coisa assim. O cara está no computador 24 horas por dia, um computador, né? Então essas pessoas estão ali cansando, né? E aí junta muito a questão porque você fica na frente de um computador. Prejudica pra caramba a tua vista, a tua postura. Sim, você tá às vezes, e outra, você entra num flow, por exemplo, que nem eu falo muito sobre isso porque eu tenho uma rotina onde eu fico sentada, computador, ali. E às vezes você tá num flow tão grande fazendo aquilo que você não vê o tempo passar e você esquece de levantar, dar uma esticada, dar uma esparecida, dar até um descanso ocular mesmo, porque a tua vista realmente prejudica demais, né? A tela do computador não é que nem a tela do Kindle. Para leitura, né? Então, a gente cansa principalmente por causa do trabalho e dos hábitos que a gente vai ter depois que a gente sai do trabalho. Por exemplo, o horário que você tem para ir de casa do trabalho para o trabalho para casa. Você está dirigindo. Dirigir cansa. Existe a atenção, existe o esforço físico, você tem que estar lá no volante, você tem que estar atento e tudo mais. Então, tudo que a gente faz ao longo do dia, ele vai nos cansar. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Então, as pessoas que têm esse tipo de atividade, elas precisam descansar com qualidade, tanto do aspecto físico quanto do aspecto mental.
tá? Então isso é a questão mais óbvia, né? A gente cansa porque a gente está em atividade a todo momento. Por que a gente come? Para ter energia, para que a gente possa fazer as coisas. Então isso é uma questão muito básica. Só que a grande sacada do porquê a gente sempre está cansado é a seguinte: por que que a gente não descansa do jeito certo? Aí que está a grande sacada. Exemplo, a pessoa está no intervalo do almoço dela do trabalho. A pessoa tem 1 hora para almoçar e para descansar. O que as pessoas hoje fazem no momento do descanso delas? Celular. A pessoa pega o telefoninho, Instagram, Facebook, YouTube, vai passando todas as redes sociais, WhatsApp e tal, fica vendo um videozinho engraçado, entra no flow do vídeo de cachorrinho, começa a ver o vídeo de cachorrinho, não para de ver vídeo de cachorrinho. Tá errado isso? Errado não. É um entretenimento. Só que, olha a sacada, a pessoa, ela tá gastando a energia dela pelo fato dela estar focada em algo, então ela tá mantendo os olhos dela em atividade. Ela passou a manhã toda trabalhando, focada, olhando para o computador e tudo mais. E ela agora está gastando a energia dela olhando para o celular. Depois ela vai voltar para a rotina, gastando ainda os olhos dela. Está numa postura errada. Ao invés dela simplesmente, às vezes, relaxar, sentar num lugar tranquilo, trabalhar a questão da respiração, né? Então, o celular, no aspecto de descanso, é um veneno. Ele suga a energia que você no momento que você deveria estar descansando. Isso é muito importante salientar e já vira uma dica para você. Qual que você acha que seria a sacada para essa pessoa? O que essa pessoa deveria fazer? Ao invés de estar com o celular na mão, o que você acha? Procurar um lugar tranquilo, colocar um fone de ouvido, procurar uma música que goste, que traga uma sensação muito boa, prazerosa, e simplesmente entrar em auto-hipnose e ficar ali. Ou então, se a pessoa ainda não sabe entrar em auto-hipnose, só fechar os olhos, se concentrar na respiração e ficar ouvindo a música. Porque de olhos fechados, você vai relaxando teus olhos, né? Que você estava ali cansando. E relaxando a tua mente também e sentindo toda aquela sensação boa que a música te traz. Um lugar tranquilo, relaxado, que você não tá gastando energia conversando com outras pessoas, não tá no celular, não tá fazendo outras coisas, você sabe que você vai voltar pro teu trabalho e você dá aquela desconectada, assim, dá aquela... Eu faria isso e eu faço isso em momentos, por exemplo, em véspera de prova, OAB, concurso, vestibular, tudo, eu sempre fiz isso. E em momentos onde eu preciso esparecer, eu quero me desconectar do mundo, eu faço isso também. Porque eu sinto que é o que me, sabe, me traz, assim, me conecta comigo mesma e tira aquela turbulência da minha cabeça de, meu Deus, eu preciso fazer isso, preciso responder aquele e-mail, preciso fazer tal coisa, eu não fiz tudo que eu precisava de manhã, eu não fiz ontem ou amanhã. Não, simplesmente concentrada na minha respiração, concentrada na música, uma música que me traz um bem-estar. Eu abro os olhos me sentindo tão leve. Tão zen assim, né? Eu vejo que é um negócio que as pessoas, elas realmente não só têm dificuldade de fazer, mas elas não sabem o benefício e a importância disso, né? Porque a gente vive num mundo caótico, num mundo veloz, né? Um mundo em que tudo acontece rapidamente a todo momento. Só que eu acho que aí entra uma questão de prioridade, né? Porque, assim, é exatamente o que você falou. É informação para tudo quanto é lado, é tecnologia, é inovação, você piscou, já está ultrapassado, e tanta coisa, tanta informação, tanta novidade, tanta coisa para fazer, tantas pessoas, tanto barulho, tanto tudo, que às vezes você fica, meu Deus! E aí você prioriza. Peraí, o que é mais importante para mim agora? Eu vou almoçar quieta. Eu preciso responder esse e-mail? Preciso. Eu vou utilizar o meu horário do almoço para responder esse e-mail, eu vou utilizar o meu horário do almoço para eu espairecer, e aí no momento que eu voltar para o meu trabalho, eu respondo esse e-mail com clareza mental, porque se eu responder esse e-mail com essa turbulência, qual a probabilidade
probabilidade de eu falar alguma cagada, de eu responder alguma besteira. Tipo, ou às respondendo vezes- a coisa certa, né? Por exemplo, deveria responder a coisa ideal, né? Não, ou às vezes você tá... Porque assim, o cansaço, ele deixa a pessoa irritada, ele deixa a pessoa intolerante, deixa a pessoa mais estressada. Qual a probabilidade de você dar uma patada em alguém? Você respondeu um e-mail. Quem nunca respondeu um e-mail no final do dia e depois no dia seguinte foi ler e falar assim, putz, eu acho que isso aqui não soou muito legal. Peguei pesado. E não que necessariamente, digamos, a tua intenção era pegar pesado, mas você ali respondendo e palavras não têm entonação, e aí a pessoa, aí depois você lendo aquele e-mail com a clareza mental da manhã, de você descansado, você lê e você fala, putz, isso aqui ele pode ter soado de uma maneira meio grosseira. É, porque quando você tá cansado, você acaba perdendo um pouco da percepção digamos assim, das coisas que você tem a fazer. E é uma coisa natural, porque o nosso cérebro, ele tá preocupado em descansar. Ele quer descansar, né? Ele quer descansar. Ele tá falando, olha, cidadão, dá uma desligada aí, já não tô funcionando legal, tudo mais. A pessoa começa a bocejar, a pessoa começa a querer dar uma esticada, a pessoa começa a querer coçar o rosto, fica assim e tal. Por que isso acontece? É um aviso de que alguma coisa tá errada. Errada não, né? Mas tá precisando desligar, tá na hora de começar a querer desligar. O problema é que a gente quer insistir. Às vezes a pessoa tá muito, muito, muito cansada, ela pega o telefone. E ela fica. Porque isso vai manter a tua vigília, vai fazer com que você permaneça acordado, né? E isso tudo é muito ruim, porque ele vai impactar no momento do descanso maior, que é o sono, que é na hora de dormir. E isso tudo vai repercutir no sono. Então, o primeiro ponto é você gastar energia de maneira desnecessária ao longo do seu dia, fazendo com que você fique cansado. Um exemplo que a gente deu foi do celular. Outro exemplo que eu acho importante e interessantíssimo salientar é com relação a pensamentos destrutivos e pensamentos negativos. Salientar, você começou com juridiqueza. Salientar, eu tô convivendo muito com advogado, então é isso. Salientar para quem não... Porque, enfim, assim, dá uma importância maior para isso. Vamos dar importância agora a esse segundo assunto. Além de celular, os pensamentos destrutivos. Por que a gente diz isso? Hora de pagar conta, é hora de pagar conta. Se existe uma conta que vai vencer daqui 2, 3 dias, você se preocupa com aquilo daqui 2, 3 dias, não naquele momento. Se você discutiu com alguma pessoa, brigou com alguma pessoa e busca uma solução, não adianta nada você ficar pensando, remoendo, pensando em várias possibilidades. E se aquela pessoa não me perdoar, e se aquela pessoa ficar brava comigo, e se ela não quiser falar comigo, tudo mais. A gente fica vivendo um imaginário dentro da nossa mente que fica gastando energia a todo momento. A gente fica pensando um monte de coisa e geralmente a gente pensa coisa ruim ao invés de ficar pensando coisa boa. Porque se a gente ficasse pensando só coisa boa, a gente teria liberação de um monte de neurotransmissor do bem, fazendo a gente se sentir pleno, alegre, feliz, calmo, contente, porque a nossa mente está trabalhando de maneira proativa. Só que não é o que acontece. As pessoas pensam de maneira negativa a todo momento. Tudo vai dar errado, tudo é uma porcaria, porque tudo é isso, tudo é aquilo, e aquela pessoa X, e aquela situação Y, tudo mais. Todos esses pensamentos destrutivos, na nossa cabeça, que nem um bolo, vão fazer mal. E vão gastar energia. E gastando energia, eles vão fazer com que a gente não consiga descansar com qualidade. Então a gente precisa combater também os pensamentos destrutivos. Ter cuidado com o que a gente pensa e com a qualidade das coisas que a gente pensa. Porque isso consome energia, isso consome tempo, e isso vai te consumir, fazendo com que, na hora que você for deitar para descansar, deitar para dormir, o teu sono atrapalhe ainda mais. Então é importante levar em consideração os pensamentos destrutivos também. Como é que a gente se livra de um pensamento destrutivo?
Antes de você jogar a bola pra mim... Não, porque antes de mudar o foco, você me perguntou aquela hora na questão, por exemplo, do almoço, né? Que geralmente a pessoa pega o celular, fica ali, que dica que eu daria? Ah, sim. E eu jogo a bola pra você também com relação a isso. Que dica que você daria pra pessoa, pra ela aproveitar esse horário dela de descanso, pra ela realmente não ficar gastando energia e, pelo contrário, pra ela descansar. Não necessariamente dormindo, né? Mas ela descansar. Tá. Eu vou falar o que eu faço no meu trabalho, tá? Quando eu tô num pronto-socorro. Trabalho em pronto-socorro, sou ortopedista, correria, gente pra caramba pra atender e tudo mais. Daí, dá um tempinho ali, tem um horáriozinho de almoço, eu vou lá, como alguma coisa e tal, e volto pro trabalho. Porém, antes de voltar pro trabalho, eu faço o seguinte. Eu reservo 5 minutos do meu pós-almoço, 5 minutos apenas, tá? E no lugar que eu trabalho, tem um espaço nos fundos do hospital lá que eu trabalho, que ele é todo verde, todo arborizado, assim, tem jardim, tem grama, tudo mais. E geralmente aquele local, assim, ele tá mais vazio, né? Eu vou até lá. A única coisa que eu faço, eu não pego telefone, não pego fone de ouvido, não ouço música nem nada. Eu simplesmente caminho por aquele local. Caminho naquele local. Eu fico trabalhando uma questão de respiração, puxando o ar fundo, soltando, vou andando por aquele local. Como tem algumas árvores, eu gosto muito de tocar as árvores, tocar as plantas, as folhas, sabe? É como se fosse uma sensação de conexão com a natureza. Isso no meu ambiente de trabalho, tá? Como tem esse espaço, então eu vou utilizar esse espaço que eu tenho, né? Então eu acabo por 5 minutos andando naquele local, tranquilo. Tomo às vezes, fico geralmente em sombra, né? Às vezes tomo uma água gelada, alguma coisa para me acompanhar. Como é em torno do meio-dia, 1h, eu não fico tomando sol, né? Porque senão não é muito bom ficar tomando sol esse horário. Mas eu gosto de curtir uma sombra nesse momento e tudo mais. Então, é a forma como eu espaireço durante 5 minutos após o almoço. E aquilo me dá energia. Por mais que me relaxe, o meu cérebro, na minha visão, ele entende que, opa, já deu uma descansadinha, bora continuar o trabalho que você sabe que você precisa trabalhar. É uma questão, assim, por exemplo, que nem... Eu gosto muito de ouvir música, porque eu sinto que a música ajuda a silenciar aquela voz que fica na minha mente falando, você tinha que fazer isso, você tinha que fazer aquilo, meu Deus, tal coisa, X, Y, Z. Você, sem música, por exemplo, e claro, a gente tem técnicas para também fazer sem música, também consigo sem música, mas eu queria saber você, nesse momento, o que você sente que você faz para que, enquanto você está caminhando, você não se permita ser dominado por essas vozes? Então, Vozes, que eu quero dizer, essas vozinhas internas, sabe? Quando fica, né? Por exemplo, você não atendeu tantos pacientes que você precisava de manhã, você ainda tem alguma coisa para fazer. Como se fosse uma autocrítica, alguma coisa assim, né? Bem, o que eu faço é o seguinte, eu me atento muito à minha respiração, eu acabo fazendo o possível para sempre estar respirando profundamente, soltando ar e sempre me conectando à minha respiração, esse é o primeiro ponto. E o que eu geralmente faço, eu sou uma pessoa muito visual. Eu gosto muito de paisagens, eu gosto muito de ver as coisas. Então, eu fico muito atento em ver as coisas naquele momento. Então, por exemplo, se eu estou passando ao lado de uma árvore, eu fico vendo aquela árvore, eu fico apreciando aquela árvore, vendo os detalhes daquela árvore, sabe? Eu fico ouvindo os sons. Ali na região do hospital que eu trabalho, ela venta muito. Então eu gosto de ouvir o som do vento, mexendo as árvores. É algo que, para mim, me tranquiliza bastante. Então, focar nisso me desliga um pouco os pensamentos. Também entra um pouco na questão da forma como eu combato os pensamentos destrutivos. Eu fiz a pergunta para você, mas eu já vou responder do meu lado. Uma das formas que eu combato os pensamentos destrutivos é exatamente dessa maneira. Eu não preciso necessariamente estar num local de natureza para daí eu me conectar a isso. Eu simplesmente, no local que eu sento, fecho os olhos, começo a fazer um trabalho de respiração com os olhos fechados e eu me imagino naquele local. Ou em um local que tenha natureza. Eu gosto muito de natureza, então eu acabo me conectando a esse local. O bom é que, mentalmente falando, quando você se conecta na natureza, não tem mosquito. Essa parte é boa. Não tem mosquito incomodando.
Então, tô com os olhos fechados, eu tô com aquela natureza em volta de mim. O que eu faço é mentalizar, imaginar, vivenciar a experiência de estar sentindo o cheiro daquela natureza, sentindo o vento tocando meu rosto, tocando meu corpo. Sabe, eventualmente eu imagino que eu tô descalço, pisando na areia, na terra, imaginando que eu tô descarregando toda aquela energia ruim, aqueles pensamentos negativos. Então é algo que eu faço em questão de 5 a 10 minutos, sentado no local com os olhos fechados. É uma das formas que eu utilizo para combater os pensamentos destrutivos. E para mim, pelo menos para mim, tem uma eficiência muito grande. Se você aí estiver vendo o vídeo e quiser experimentar, experimente, tá? Faça esse exercício aí. Uma coisa muito simples, tá? Só que é treino também, então treine, se engaje e vá treinando todo dia para você começar a ter bons resultados. Isso dá uma reenergizada no teu dia. É muito bom você fazer no meio do dia. Para mim. E para você? Eu gosto muito de uma coisa que eu sempre falo, sempre, que é a questão do esteja presente. Venha pro presente estando realmente presente no presente. A frase pode parecer confusa, mas esteja presente no presente. Porque o que faz esse turbilhão de pensamentos ficar na tua cabeça? É você ficar no futuro. Ou então você ficar no passado. Se você ficar no presente, você não tem isso. Então quando eu percebo que a minha cabeça começa a, por exemplo, esse turbilhão de pensamentos negativos, destrutivos, geralmente é algo associado a questões futuras ou passadas, né? Devia ter feito isso, preciso fazer aquilo, preciso pagar tal coisa, preciso responder tal coisa, preciso não sei o quê. Eu simplesmente, para Marcelo, cessa. Isso é uma coisa que você pode resolver agora? Se eu posso resolver agora, eu vou e faço. Se eu não posso resolver agora, então resolvido está nesse momento. Nesse momento eu não posso fazer nada. Então eu venho pra cá, simplesmente me conecto com agora. Que eu sinto que é como se ligasse o luta e fuga, né? Liga o luta e fuga, eu preciso fazer alguma coisa. Não, calma Marcelo, você não tá em perigo, tá tudo bem. Se concentra no agora. Agora, o que você pode fazer agora para resolver essa situação ou alguma dessas situações que estão na tua mente? E aí eu vou, listo uma prioridade e foco naquela uma coisa, estando presente naquele momento presente. Vamos supor, nesse exato momento, vamos supor que começasse a turbilhão de pensamento na minha cabeça sobre coisas que a gente precisa fazer depois que terminasse a gravação. O que eu faria? Calma, tudo bem, eu sei que tenho coisas para fazer depois, mas se eu ficar pensando nisso, vai ficar uma bosta essa gravação, eu não vou resolver nada que eu preciso fazer depois, agora, nesse momento que a gente está aqui gravando, está aqui conversando, isso vai atrapalhar o depois e o agora. Sim, você não está presente, né? Exatamente, eu não estou presente no agora e no presente, e eu só estou atrapalhando o agora e o depois. Então eu só, Marcela, isso, depois você resolve, depois você pensa nisso. Foca no agora. A gente acaba sendo muito mais produtivo quando a gente faz isso, né? Porque você se preocupar com coisas futuras ou passadas que você não pode fazer nada naquele momento é algo que só vai atrapalhar as coisas que você tem para fazer naquele momento. E isso é uma coisa que drena muita energia, né? Drena muita energia. A gente acaba ativando muitos neurônios no nosso cérebro, o consumo de energia ele é muito grande. E isso faz com que a gente fique completamente esgotado no fim do dia. E além de estar esgotado no fim do dia, a gente pega o celular ou começa a ver TV e absorve ainda mais informações que vão criar realidades dentro da nossa mente que vão fazer com que a gente gaste ainda mais energia. Fora se na televisão você começar a ver tragédia, notícia ruim e coisas que vão te trazer sentimentos ruins, sensações ruins, só coisa ruim, ou até mesmo nas redes sociais. De repente você olha e você está se comparando com as pessoas, você olha ali, nossa, a vida da pessoa é perfeita e eu tô aqui de tal maneira, ou então, fulano tá de férias e eu tô aqui trabalhando. Só que você fica comparando o palco dos outros com o teu bastidor. Só que o que você tá vendo
realmente o palco dos outros. Você não sabe o que a pessoa tá passando, o que ela passou para estar ali naquele momento. Assim como também o inverso. Se você viaja ou se você posta uma foto, você não vai postar uma foto chorando, uma foto reclamando, uma foto de um momento estressante. Você vai postar uma foto legal, você vai colocar uma legenda legal, sei lá, alguma coisa assim. E essa outra pessoa, ela também vai olhar e falar assim, nossa, que vida perfeita. E isso drena a tua energia. Então para de comparar a tua vida com a vida dos outros. Para de se comparar. Se você quer se comparar com alguém, se compara com você. Com você, com a tua versão de ontem. E foca em uma única coisa. Hoje, ser 1% melhor do que você foi ontem. Só isso. Se compara com você. Esquece outra pessoa. Esquece qualquer outra coisa. Ah, mas a outra pessoa, ela tá vivendo uma vida muito semelhante com a minha. Ok, ela pode ter uma rotina semelhante com a tua, mas você não sabe o que ela vive na vida pessoal dela, você não sabe o que tem dentro dela, você não sabe o passado dela, você não sabe. Foca em você, na tua vida, em ser melhor do que você foi ontem. Você vai ver o quanto isso vai te ajudar na questão do drenar a energia, do sugar, do sentir estafado, esgotado e eu preciso fazer isso, eu preciso melhorar, eu preciso... Não! Você precisa combater o que você poderia, digamos, ter feito melhor. Então, foca nisso. Seja um pouquinho melhor naquilo. E ao invés de ficar se culpando, ai meu Deus do céu, eu tinha tanta coisa pra fazer, eu não consegui fazer tudo. E aí você fica focando só no problema, só nas coisas que você deixou de fazer, que você não conseguiu cumprir ali na tua listinha de prioridades, que você não conseguiu cumprir tudo. Ao invés de focar só nessas coisas que você não fez, foca nas coisas que você fez, nas coisas que você conseguiu fazer. Agradece, sabe? Agradece por isso, se parabeniza por isso. Fica feliz pelo que você fez. Fica em paz com isso, né? Exatamente. Fica em paz, fica tranquilo pelas coisas que você fez. E as coisas que você não fez, você faz amanhã. Foca em ser 1% melhor e fazer amanhã. Caramba. Drenar energia é uma coisa que o dia a dia nosso, ele drena a nossa energia por coisas que realmente são obrigatórias, que a gente precisa drenar energia. Porém, tem um monte de coisa que drena a nossa energia que a gente pode controlar para a gente poder ter energia para coisas que realmente importam, tá bom? Então, esse vídeo foi basicamente uma observação, digamos assim, um diagnóstico do que faz com que a gente fique cansado. A gente vai fazer vídeos falando sobre o sono de qualidade. A gente vai falar sobre isso, né? Que é o método mais poderoso para fazer você realmente recuperar suas energias é dormir com qualidade. Porém, você precisa entender que tem um monte de coisinha que acontece ao longo do dia que suga a nossa energia, que suga a nossa vontade de querer fazer as coisas. Então, celular usado da maneira errada, não descansar em momentos que você pode descansar, simplesmente fechar os olhos, se concentrar na respiração, mentalizar coisas boas, isso recarrega as nossas energias mentais. Porque da questão física, nós seres humanos, a gente aguenta o tranco, fisicamente falando. Ainda mais se a gente faz atividade física, se a gente tem um corpo preparado para isso. Só que a nossa mente, ela é diferente, ela funciona de uma maneira diferente. Ela precisa de momentos em que ela relaxe, em que ela recobre um pouco da energia para daí ela poder voltar ao funcionamento pleno dela. E o problema é que a gente acaba, às vezes, fazendo um overload, ou seja, uma sobrecarga de informação e funcionamento na nossa mente, que atrapalha com tudo. E chega no fim do dia, você está completamente esgotado. E você chega em casa esgotado, talvez você tenha um filho pequeno que você quer brincar, uma filha pequena que você quer brincar, talvez amigos que você queira ver no fim do dia, num happy hour, alguma coisa do tipo, só que você não tem energia para poder aproveitar esses momentos. E por que isso acontece? Talvez porque você não soube recarregar essas baterias do jeito correto ao longo do dia. Fora o fato de talvez você não estar dormindo com qualidade. Certo? É isso. Se inscreva no nosso canal no YouTube, acompanhe a gente nas redes sociais, a gente vai deixar os links na descrição e qualquer dúvida, qualquer coisa, manda uma mensagem aqui pra gente. E se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilha, manda pra essa pessoa. Às vezes essa uma pessoa ela pode ser extremamente grata a você porque uma sacadinha que a gente deu aqui, um comentáriozinho, pode fazer simplesmente diferença total na vida dela.
Assim como na tua. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.